Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E conforme eu avisei nas minhas redes sociais, eu iria gravar este vídeo. Vocês viram aí o título, Deus não está morto? Claro, ele não existe. Este vídeo aqui é um comentário sobre e uma resposta também ao filme Deus não está morto, do filme de 2014. E passei por uma sessão de tortura agora há pouco, né? Assistindo aquele filme. Em parte, não foi tanta tortura assim não, porque dei boas risadas pelos argumentos ali. Gente, não, os argumentos ali é igualzinho os argumentos de muito crente usado nas redes sociais, redes e mídias sociais, tipo Facebook, Twitter, YouTube. Embora o YouTube seja considerado uma rede social, é uma mídia social. Mas deixando esses termos para lá, eu vou mostrar aqui o seguinte. Eu vou só comentar, eu não vou mostrar cenas do filme para não ter problemas de direito autoral e não ter nenhuma censura aqui e não ser penalizado aqui. Mas eu quero que vocês analisem, certo? Porque isso aqui é utilizado muito. Gente, se esse é o melhor argumento que o religioso, no caso o cristão, tem, vou te falar, que coisa mais fraca, que coisa mais ridícula. E por que eu fui ver? Para não ficar apenas no que os outros falavam, nem apenas na sinopse do filme. Porque na sinopse é mais ou menos assim. E realmente o filme é isso. Um aluno, um jovem aluno, na faculdade, na matéria de filosofia, introdução ao pensamento filosófico, ele tem um professor que o desafia e aprovar. Tanto, como é que surge esse desafio? O professor pede para todo mundo escrever numa folha que Deus está morto. E esse Josh que é o personagem principal, acho que é o Iter, ele simplesmente, por ser cristão, não faz isso. E o professor, então você, para não ser reprovado, então você vai ter que provar. E para cada aula ele teria que trazer um argumento provando. E claro que ele na primeira argumentação, o professor destrói ele com uma pergunta, ele não sabe responder, depois ele vai se desenvolvendo, mas parece que vai provar alguma coisa, mas não prova nada. Mas o que acontece? Vamos ver a sinopse mais ou menos. É exatamente assim. Como é que surge o desafio? Falei aqui, nessa aula ele é desafiado, mas tudo bem. Então o professor desafia o aluno a provar que Deus existe, não prova porra nenhuma, e no final todo mundo canta. Quer dizer, quase todo mundo, né? Mas vamos lá, gente. Olha só como é que começa o filme. Ele vai fazer a grade, e logo que ele vai fazer a grade, o cara vê um crucifixo pendurado no cordão de Josh. E ele fala: olha, você vai fazer com esse professor? Faz com o outro. Eu teria que mudar minha grade, aquela coisa toda. Ele diz: então você que sabe. E ele vai pra lá. E acontece aquilo que eu falei agora há pouco no filme. O professor manda todo mundo colocar que Deus está morto. E praticamente é um cara tentando, tipo assim, convencer a turma que Deus não existe. Bom, primeiro, um professor ateu, não há nenhum problema nisso. Mas o que o filme já começa a mostrar é o seguinte: mostrar que um ateu não vai respeitar a pessoa e vai tentar fazer com que os seus alunos que tenham fé neguem a fé. Esse filme já é praticamente um ataque direto aos ateus, como se o ateu vivesse de forma arrogante, de forma presunçosa, querendo impor a sua ideia aos outros, o que é o contrário, o que é muito ao contrário, gente. Você vê o quê? Você vê ateus o quê? Expressando suas ideias em redes sociais, em alguns canais no YouTube. Você não vê eles fazendo proselitismo. E tanto que tem ateus que não são militantes, eles falam de outros temas. Então, agora você vê o quê? Quando você vê qualquer assunto, quem está ali para tentar perturbar? O cristão, ou o evangélico, o protestante chato, está ali para perturbar. Então esse filme, simplesmente ele faz uma inversão, ele muda as coisas. Ele muda. Ele é tipo assim, acuse-os daquilo que você faz.
É tipo isso. É tipo isso. Como se o ateu não respeitasse. Como se numa faculdade os professores ateus fizessem isso. Ô, gente, não, já começa tudo errado. Beleza. Aí ele desafia. O que acontece? Aí ele tá preocupado. Aí ele aceita o desafio. Aí ele tá ali, acho que na lanchonete da faculdade. E ele tá conversando. E ele fala assim, olha, eu acho que Deus quer que alguém o defenda. Que merda, hein? Já é um tiro no próprio pé isso aí da crença. Se bem que a crença não tem pé, mas linguagem figurada. Olha como que o filme já mostra que não prova nada. O filme mesmo é ridículo. E às vezes você tem que rir porque é só aquilo que a gente mostra em nossos canais. Que os caras são advogados de uma ideia que não existe. São os advogados de Deus. Porque ele fala assim, eu acho que Deus quer. Eu acho, ou seja, parte dele, Deus não vem e não fala. Porque é o seguinte, já que é um filme, já que aquela é uma historinha pra boi dormir, mas Deus poderia aparecer no filme. Até isso, mas não. O filme mostra exatamente o que a gente vê na vida real. Algumas coisas, né? Outras não. Porque depois você vai ver o que a mensagem do filme, ela induz em você, ela bota um pouquinho de medo, sim, bota. Mas aqui eu tive que rir. Ele fala assim, o Josh, que é o personagem principal, eu acho que Deus quer que alguém o defenda. Pô, mas que Deus fraco, hein? Não fala, não aparece, não dá as caras, não dá sinal, e quer que alguém defenda, e um Deus modificado. Beleza, vamos continuar aqui. Eu vou só preparar algumas coisas aqui que eu deixei alguns versículos que foram citados, eu vou ler aqui para vocês. Tá, beleza. Aí ele tá preocupado, a namorada dele não quer que ele faça isso, fala pra escrever no papel e ignorar aquilo. Ele diz não pode mentir, tipo assim, aquela coisa, né? E ele vai o quê? No templo. Olha, quando ele chega lá, aí o reverendo, né, acho que é Dave ou David, uma coisa do tipo, fala assim, tá esperando alguém, meu filho? Sim, mas parece que ele não tá em casa. Ou seja, estão esperando Jesus, esperando Deus. Aí o reverendo fala assim, gente, não, é aquilo que a gente fala. Os caras eles estão provando aquilo que nós falamos, que eles não provam nada. É essa a mensagem que eles deixam ali com esses argumentos, com essas cenas hilárias, né? Porque, gente, a gente tem que rir de um troço desse. Aí o bispo fala assim pra ele, então deve ser por isso que ele me enviou. Ou seja, enviou o bispo, o reverendo, né? Só parece que ele é o reverendo, é o líder lá da igreja lá. Então, ou seja, o cara fala em nome da divindade que o cara acha que foi enviado por ele, mas não foi enviado nada. E o próprio Josh fala, parece que eu estava esperando sim, mas parece que ele não está em casa. Ou seja, a casa seria aquela igreja, a igreja, né? E você vai ver alguns versículos na Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas ali é a casa, como o pessoal sempre fala, né? Que é a casa dele, mas ele não está em casa. Aí quem vai falar por ele? O sacerdote. Gente, aí tem a mensagem subliminar, a verdadeira, é que eles querem passar para você o seguinte, que Deus vai falar com você através do pastor, através do bispo ou do padre, seja lá quem for. É porque a igreja, quer dizer, a temática, ela mistura um pouco, como se fosse uma tendência protestante com católica, porque se você olhar o templo, tem os vitrais de santos ali. Então já muda muita coisa, né? Já mostra que é uma mesclagem ali, só querendo defender o Deus do cristianismo. Tá. Aí ele fala assim pra ele que pra ele fazer, e foi o seguinte, leia Mateus 10, 32, 33. Olha, só isso? É só isso que tem que fazer? Só uma passagem da escritura. Ele falou, se você depois leia Lucas 12, 48. Mateus 10, 33, 32, 33 é aquela parte. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Aquele que me negar, eu negarei. Beleza. Agora, olha a parte de Lucas. Eu quero mostrar para vocês aqui. Tá? Vou mostrar aqui na tela mesmo para vocês. Só vamos pegar aqui, ó. Aqui, gente, ó. Mas o engraçado que no filme ele só lê a parte B do versículo. Que é isso aqui, ó.
E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Por quê? Porque quer mostrar com isso aqui, vou ainda manter o versículo aqui na tela, para vocês entenderem. Para mostrar com isso aqui, que Deus estava confiando algo a ele, no filme. Tudo bem, mas só que é o seguinte, não lê a parte anterior. Se você ler os versículos anteriores, é até bom, até aconselho que leia. Mas a parte A do versículo ele não lê. Mas o que não soube e fez coisas indignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Se você ler os versículos anteriores, você está fazendo uma analogia com a escravidão, algo que o filhote de pombo, que é defendido aí, né, o tal Jesus, não proibiu na Bíblia. E o versículo aqui mostra isso. Só que ele só lê a parte B. Porque o filme só quer mostrar as coisas boazinhas, como se o cristianismo fosse o quê? A purificação da humanidade, sabe? Do ser humano. Vamos parar com isso, vamos parar de palhaçada. Continuando. E, claro, vai tendo, durante o filme, vai tendo cenas com outros personagens, assim, alguns meio aleatórios. E o que acontece? Na primeira defesa, a primeira defesa dele, que ele tá ali na aula, ele tem que provar, vai ter que trazer vários argumentos tentando provar a existência, né, do amigo imaginário. Aí ele fala assim, que ninguém pode provar que Deus existe. Ele fala assim, é verdade. Olha só, preste atenção. Os ateus dizem que nós não podemos, ninguém pode provar que Deus existe, é verdade. Aí ele vai fazer a inversão do ônus da prova. Ele diz, mas também, ele diz que ninguém também pode provar que Deus não existe. Não, você pensa que vai ser um filme espetacular. As pessoas falam, nossa, aquele filme é maravilhoso. Não, só se for para convencer retardado. Aquele filme só é maravilhoso para convencer retardado. Vai desculpar a minha expressão aqui. Porque esse é o grande argumento, a grande produção que fazem, e que as pessoas ficam horas e horas falando sobre esse filme, dizendo que esse filme, vocês têm que ver esse filme. Como eu já vi muito crente que não tem o que falar, e em vez de ele provar alguma coisa, não, entra em nossos canais, em nossas páginas e perfis, para querer provar a ideia da fantasia. O que ele faz? Veja o filme, como se um filme fosse provar. Porra, então eu vou ver o Senhor dos Anéis e vou provar que existem elfos. Gente, por favor, né? Me ajuda aí, né? Aí tá. Aí ele vai falar como o Big Bang como saído de um nada. É sempre a mesma coisa. Gente, olha, só muda, gente. Olha, quando a gente fala a fé remove neurônios, a prova está aí. Esse filme não é brasileiro não, gente, mas parece os crentes daqui. Só muda a localidade e as pessoas. Mas o argumento, que isso não é argumento, o argumento é sempre o mesmo. O cara quer tacar, sabe o quê? Quer tacar Gênesis na parada. Não, aí ele fala, porque os ateus dizem de um universo surgindo do nada. Primeiro, já expliquei isso algumas vezes. Tem os amigos aí também que explicam bastante. Eu tenho até uma live que eu fiz com o professor. Ele não gosta que chame ele assim, né? O Francisco Quilmento. Ele não gosta que chame de professor, mas o cara dá aula, o cara esculacha. Quem não conhece o Francisco Quilmento, ele não gosta que chame de professor, mas o Francisco Quilmento é uma fera. Então, na minha live com ele, o universo precisa de um criador. Ele explica muito bem. E várias lives também que ele fez no canal do Antônio Miranda. Podem ir lá. Mas eu vou te falar uma coisa para vocês. Primeiro, esse nada absoluto que está na cabeça desses alienados, eles usam repetindo a mesma bobagem. Não existe um artigo científico, nenhuma verificação, nada que se faça que prove um nada absoluto. O que existia era o quê? Era o tudo em algum lugar. Esse aí a gente chama de singularidade. E esse Big Bang, era chamada da partícula do átomo primordial, ele foi tentaram ridicularizar, chamaram de Big Bang, e acabou que esse nome pegou. Mas não teve nada big, não teve nenhuma explosão, teve uma expansão. E esse nada, este nunca consegue, não existe esse nada. Outra coisa, e se existe esse nada absoluto, não é possível identificá-lo.
certo? Não existe esse negócio do nada surgiu tudo. O que tinha era tudo, continua no tudo. E o que houve foi o quê? A expansão. Lembrando, se você pega as aulas do Marcelo Gleiser, tá bem? E vai, eu digo que estude, porque não tem como explicar tudo aqui, que é complicado. Eu vou explicar mais o filme. Mas os primeiros 3 minutos do Big Bang se formou prótons, elétrons, nêutrons e fótons, certo? Fótons é como se fossem pequenos pacotes da luz. Eu vou deixar para vocês algo falando sobre o que é fótons para explicar melhor, porque senão, se eu for explicar cada detalhe disso aí, vai ficar muito longo e o vídeo aqui não vai ser pequeno. Então, vou deixar para vocês lerem. E também vou deixar o vídeo do Marcelo Gleiser falando sobre as primeiras horas do Big Bang. Tudo bem? Então, gente, aí ele vai tacar o quê? Olha só, ele vai falar de um universo vindo do nada. Aí ele vai jogar o quê? Gênesis 1:3. Só que nos primeiros 3 minutos não havia uma luz ainda. O universo era muito quente ainda. Ele demorou para o primeiro átomo se formar. Não foi assim. O que tinha era o quê? Partículas. Certo? Então não tinha a luz. E outra coisa, ele vai querer jogar Gênesis 1:3. Haja luz. E aí você vai pegar o versículo 4. Depois vem o sol. Só que ele não pega isso. Ele só coloca esse versículo. Porque claro, se você pegar e colocar o outro versículo que aparece o sol, as pessoas vão perceber a incoerência. Mas o filme ele é incoerente. Se você pegar as partes, isso como eu falei, é só para quem não entende de ciência, para quem nunca leu nada de ciência na vida, ou quem foi ao colégio e apenas passou de ano, mas nunca estudou. Tem alienados que passaram pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, fez todas as matérias que tinha que fazer. Alguns chegaram ao ensino médio, conseguiram terminar, mas não aprenderam nada, apenas decoraram e esqueceram. Por isso que cai numa dessa. Continuando. Aí tem uma aluna ali que faz a pergunta, olha, ela faz a citação do livro do Richard Dawkins, né, acho que Deus um Delírio. E ele fala, se alguém diz que Deus criou o universo, então tem que perguntar quem criou Deus. Aí olha o malabarismo que o protagonista faz. Mas isso vale para um Deus que foi criado. E não. Quem disse que o dele não foi criado? Sabe? Esse pessoal, eles se acham especiais e acham que pertencem ao Deus único. Vocês viram meus vídeos aqui, gente. Eu mostrei com pesquisa, com achados arqueológicos, com estudos. Não é coisa da minha cabeça, não fui eu que inventei, não. Tá? O Deus hebreu e o Deus cristão é uma mistura de deuses pagãos. Não é Deus único, muito menos verdadeiro. Tem 2 vídeos meus que eu falo. O Deus único não é tão único assim. E o outro é... como é que é? O Deus invisível, acho que é bem visível, uma coisa assim. Eu vou deixar depois os nomes aqui na tela, para vocês assistirem. Então ele pega isso aqui e joga essa desculpa, que é a desculpa muito utilizada. Como eu falo, gente, parece que foi o pessoal do Brasil que fez o roteiro e mandou lá para os Estados Unidos para que esse filme fosse feito, porque são as mesmas bobagens, são as mesmas empulhações, as mesmas babaquices. Ou seja, você não vê argumento, você vê argumento no filme todo. Por isso que teve horas que eu tive que rir pra caramba, porque o cara não prova nada, tá? Aí o que acontece? Após terminar, ainda por cima é o seguinte, quando na primeira apresentação, o professor mostra uma citação de Stephen Hawking, que o universo não precisa ser criado, ele fica sem resposta. Depois ele vai procurar uma outra resposta para poder responder, porque é assim que eles fazem, porque eles não querem analisar a evidência, eles querem defender o amigo imaginário. E igual os caras fazem, eles não se rendem diante da evidência, eles vão procurar, e é exatamente o que o aluno faz. Ele vai procurar a citação de um cientista cristão para poder o quê? Confrontar aquela evidência. É exatamente isso que acontece no filme o tempo todo. E na outra apresentação acontece isso. Bom, tem mais. Aí ele sai da sala. Aí você vê o professor praticamente ameaçando ele. Como se isso fosse o quê? O perfil de um professor ateu. Gente, não, você vê que o filme é querendo queimar o filme dos ateus. O tempo todo.
o tempo todo. Entendeu? Mostra o cara com uma personalidade arrogante, mostra o professor, deixa eu ver qual é o nome dele, tá aqui, Jeffrey, acho que é Jeffrey o nome dele, isso, Jeffrey Redson, certo? Esse é o nome do professor no filme. Então você vê que é um filme feito o quê? Ele é tendencioso. É um filme tendencioso. Tudo bem. Aí o que acontece, ó? Aí na biblioteca, tá lá o colega dele, o Mark Chip, faz pergunta: por que ele está fazendo aquilo ali? A resposta, olha a brilhante resposta do Josh: eu sinto que Jesus é meu amigo. Ou seja, alguma prova? Não, apenas uma subjetividade. Porque ele é daquela religião, ele vai sentir o quê? Aquilo que ele quer sentir. As emoções, as decisões vai ser de acordo com aquilo que ele já imaginou, com aquilo que ele já recebeu dentro da religião dele. É só o que o filme mostra o tempo todo. Aí é mais interessante, ele fala assim, ó, diz assim, aí ele diz que Jesus é Deus, aí diz que Deus, para ele, não está morto, está vivo. Esse é o desenrolar do filme. Com o passar do filme, entre uma apresentação e outra, você vai vendo a vida de algumas pessoas ali, vai contando algumas histórias. Você vai ver uma moça com câncer, você vai ver uma família muçulmana, você vai ver um cara bem sucedido que não valia nada, que ele abandona a namorada quando ele descobre que essa estava com câncer. Então você vai ver várias cenas ali e no final você vai ver que algumas coisas se entrelaçam para quê? Para provar eles, não, para que as pessoas acreditem, só para isso. O filme é tentar fazer um proselitismo barato. Tá, continuando. A segunda apresentação dele, ele vai acusar Hawking. Ele vai pegar uma citação de John Lennox, que é um cristão, e ele vai dizer que o Hawking se enganou. Então ele vai fazer o quê? Acusações que não tem. Baseado em quê? Baseado em outro escritor. Mas não um escritor que tem artigos revisados por pares, reconhecidos. Não, ele vai pegar o quê? Citação de um outro escritor, que no caso é um escritor cristão, para achar que está refutando, que é exatamente isso que as pessoas fazem. Quando nós, por exemplo, falamos não só de relação a coisas ditas da fé, que são mentirosas, mas quando a gente vai pegar alguma coisa que é, por exemplo, uma afirmação negacionista, a gente está combatendo aquilo ali, o que a pessoa ela vai fazer? Ela vai pegar uma pessoa formada, dizer, esse aqui é um cientista, está dizendo isso, mas ele não tem aquela besteira que esse tal cientista está falando, não tem aprovação pelos pares, não tem revisão pelos pares. O que acontece? É só uma pessoa tentando combater pelo apelo à autoridade, e isso acontece o tempo todo no filme. O tempo todo. Porque ele acusa Stephen Hawking, que é um gênio, e pega o que? Uma citação de um outro autor que não tem nada a ver com o que o Hawking estava falando. Ou seja, é um ataque só porque o cara era cristão. A pessoa, talvez isso aqui é um cientista, então ele está falando de matemática, então logo é verdade. É a falácia do apelo à autoridade, certo? Depois tem mais apresentação, porque assim, não é como a gente pensa no que ele faz aquela proposta para o aluno vai fazer o debate com o professor ali, na verdade, e é no final do filme. Não, são em vários momentos do filme, são várias apresentações que ele faz. Aí ele pega o seguinte, ele pega, olha só, na terceira, em que é engraçado, que ele pega uma frase, uma citação de Dawkins, para que ele tentar, de Darwin, desculpa, para tentar atacar a evolução, e ele usa o quê? Ele joga uma citação dele como se a evolução tivesse baseada em Darwin, como se a evolução fosse apenas por causa de Darwin. É aquela coisa, você pega algo, você distorce. É isso que ele faz. Igualzinho os caras pegam hoje. Às vezes você vê um criacionista pegando um artigo científico, como eu já falei sobre de uma serpente que encontraram com vestígios de patas, que provava a evolução, mas teve analfa burro que falou o quê? Que falou que aquilo ali provava a cobrinha do Gênesis.
Ou seja, desonestidade. Eles pegam uma parte e dão a interpretação que eles querem, não o que o artigo diz. Aí ele pega uma citação de Darwin e fala: a natureza não dá saltos. Por quê? Porque Darwin vai falar sobre o quê? Sobre uma evolução lenta. Mas se você pegar os fósseis das baleias, naquele meu vídeo que eu falo sobre, se eu não me engano, é respostas prontas ou explicações, acho que o título é esse. E eu falo sobre um pouquinho sobre ali os fósseis, alguns fósseis, né, das baleias. Por quê? Porque a gente vê o seguinte, que as baleias, elas foi num período não muito, assim, para a evolução não foi muito longo. E tem um registro muito detalhado. Muito detalhado. Então quando ele diz que a natureza não dá, ele dizia que não dá saltos, significa o seguinte, que não é algo assim de segundos. Mas não estava falando que não existia evolução. Ele tenta pegar uma citação de um evolucionista, para quê? Para dizer que ele se refutava. Gente, é muita sacanagem. Esse filme é muita desonestidade, gente. É muita. Sabe, é só fugindo da realidade. É engraçado que uma hora o professor cita as passagens para ele, né? Eu quero só deixar uma aqui, que ele cita Jó 12:2. Isso aqui é interessante, ó. Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. E depois Jó 14:12, que é assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Aí ele fala, nessa o Jó acertou. Aí o que acontece? Aí ele vai perguntar para o professor o que aconteceu com ele. Aí ele fala que a mãe dele morreu e ele orou a Deus. Aí nisso aí você vai vendo o andar do filme, querendo mostrar que ele era uma pessoa revoltada com Deus. Uma coisa é você perceber a realidade, que muitos ateus eles perceberam sim, que Deus nunca fez nada com ninguém, não fez nada para ninguém. E o professor fala que a mãe dele morreu de câncer. E ele orou, ele tinha fé e não aconteceu nada. Aí o que acontece? Eles querem botar isso aí para dizer o seguinte, que todo ateu é porque Deus não atendeu a oração dele, então logo ele é revoltado. É isso que o filme quer botar para as pessoas. Agora a verdade é, se a pessoa ela percebeu a realidade dura como ela é, e ela chegou ao ateísmo, não é que ela é revoltada com nenhuma divindade, é que ela simplesmente percebeu que não há nenhuma divindade, não há nenhum ser mágico sobrenatural, transcendente, ajudando ninguém. E uma coisa que é interessante que ele fala aí sim, porque o que eles querem mostrar é que esse professor é um cara arrogante, que é um cara, sabe, autoritário, e eles querem mostrar que, como se isso fosse o perfil de um ateu. Aí ele fala que boa parte dos ateus já foram cristãos. Isso é verdade. Mas uma coisa é perceber a realidade, certo? Bom, continuar aqui. Olha só. Ele vai fazer mais apresentação. Acho que na última ele vai falar sobre o problema do mal. Deixa eu ver se eu falei aqui. Na última, e a moralidade de Deus. E quer mostrar o seguinte, que a moralidade só existe por causa da crença em Deus. É sempre a mesma história. Primeiro que sentido de moralidade ele veio por causa de quê? Por causa de evolução social. Só por isso. Se fosse assim, ateus não teriam moralidade, sairiam fazendo a pior coisa, sairiam fazendo atrocidades por aí. Ele vai dizer o seguinte, aí o professor fala para ele, então você quer dizer que tudo se resume a crer ou não crer? Ele diz assim, aí diz que era isso. E diz que é isso. Ou seja, a falácia da falsa dicotomia. Só existem duas possibilidades. Ou você acredita para ser salvo, ou você não acredita para ser condenado. Sabe? É um proselitismo barato. É uma abordagem babaca que não prova nada. Como eu falei, gente, o filme ele foi desafiado para provar a existência do amigo imaginário. Não prova merda nenhuma. E depois o pessoal sai cantando, achando que ele fez o quê? Exaltou, ele defendeu a honra de Deus. Como se um Deus todo-poderoso precisasse que um ser humano falho, fraco, com os argumentos mais
mais fracos ainda, precisassem defender a honra desse ser. Gente, é um filme ridículo, gente. Ridículo. Tá, olha o ponto-chave. Porque até pensei, quando eu ouvi falar desse filme, eu pensei que essa frase, essa pergunta, seria feita logo no início, mas ela foi logo lá, quase no final do filme. O Josh pergunta para o Jeffrey é o professor, pergunta para ele: por que você odeia a Deus? Aí o cara diz que odeia porque ele não fez nada. Aí depois ele fala: por que você odeia algo que não existe? Gente, como se alguém mesmo, algum ateu mesmo, fosse falar que odiava a Deus. Se alguém pergunta isso pra mim, quando já perguntaram: por que você combate o que não existe? Não, meu filho, eu combato o que existe. Eu combato a intolerância, eu combato, sabe o que? O fanatismo. E isso existe, as pessoas praticam isso. Agora, eu não combato seres imaginários, eu não combato o Gasparzinho, eu não combato duendes, eu não combato o esqueleto, não! Esqueleto é aquele esqueleto do He-Man, tá, gente? Não é o esqueleto humano, existe, só que não precisa combater porque quando a pessoa só tá o esqueleto é porque já faleceu. Vocês entenderam? Uma coisa que ele fala: você não provou nada. Aí olha só, aí que o Josh fala: eles vão escolher, porque um dos acordos era o seguinte, que os alunos iam decidir se ele conseguiu provar ou não. O pessoal começa a se levantar e falar que Deus não está morto. Aí um por um vai se levantando, a turma toda se levanta falando isso. Ou seja, jogou para a plateia. Ou mais uma falácia do apelo à multidão. O filme é essa falácia, gente. Outra coisa, eu falei de uma família de muçulmanos. A moça, ela aceita Jesus e o pai joga ela para fora de casa. Claro que tem muçulmano que faz isso? Tem, claro que tem. Mas eles querem botar no filme o seguinte: todo mundo que é de outra religião não presta. É isso que eles querem colocar. É isso que eles querem passar com o filme. Aí ela tá ali na igreja falando que o pessoal tá com ela, não sei o que. Mas no final ela parece que aparece no show final, todo mundo cantando. E ela tá ali, ela não diz como é que ela vai ficar, porque ela foi expulsa de casa. E aí? Ora, já que é um filme, já que eles queriam provar Deus, o sobrenatural, não, eles querem dizer o seguinte: tem que acreditar mesmo sem provas. Aí eles pegam alguns argumentos científicos, distorcem, jogam a Bíblia no meio, achando que provou alguma coisa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, tá, tem mais. Eu esqueci de falar. Na apresentação que ele fala que ele pega uma citação de Darwin. Aí o que ele vai fazer? Ele faz uma citação, é aquilo, cara, é como eu sempre falo pra vocês. É só falácia, é igual esse pessoal que se baseia aqui em autor cristão que não prova nada. Porque é o seguinte: você não vai ver nenhum artigo científico provando o criacionismo. Você não vai ver nada, por exemplo, que o Marcus Eberlin ou que qualquer desses trouxas aí, como o Adalto Lourenço, que esses caras aí pregam aí, você não vai ver nada sendo apoiado pela comunidade científica. Eles podem ter a formação deles, mas quando eles começam a falar de pseudagem, não tem comprovação. O que acontece? Aí ele pega, ainda falando sobre evolução, tentando como que eu vou dizer, refutar, entre aspas, a evolução. Ele faz citação a Lee Strobel. Lee Strobel é o quê? Um autor cristão. Ele vai fazendo o quê? Apelo à autoridade, falácia circular. Aí ele diz: se você pegar os bilhões de anos que tem a Terra, os bilhões de anos, e fosse colocar em um dia de 24 horas e 90 segundos, os seres iriam praticamente surgir quase que juntos. Claro, né, existe uma proporção. Se você pegar um tempo e você pudesse pegar o quê? O tempo de existência do planeta Terra e conseguisse colocar isso em 24 horas, é claro que o surgimento dos seres ia ser mais rápido. Gente, olha, é cada palhaçada. Aí ele vai jogar o quê? Com isso ele faz essa citação a Lee Strobel, que é um mentiroso. Aí ele vai jogar isso aqui, ó, Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face de expansão dos céus. Isso aqui provou alguma coisa? Porque se você pegar
o Gênesis é bobagem até do início ao fim. Outra coisa, as águas vão produzir. Deus fala com a água produzir alguma coisa. E outra coisa, você vê que quando surge a terra, céus e terra, a água já está pronta. Quem fez a água? Aí Deus só conhecer. Você tem que ler o versículo 21 também. Porque é o seguinte, vem o quê? Aí vem répteis, aves, grandes baleias. Aí vem o versículo 21, que não foi citado no filme. Mas ele deveria ter citado, para poder dar um tiro no próprio pé. Grandes baleias e o quê? E toda ave de asas, olha só. E viu Deus que era bom. Parece que é o versículo 21 também. E viu Deus que era bom. Ou seja, Deus precisou ver depois para ver que era bom. Ou seja, eu não sabia, né? Até a onisciência dele cai por terra aí. Mas isso aqui ele cita na terceira apresentação que eu esqueci de ler aqui, agora depois que eu vi aqui de novo. Mas voltando agora pro fim do filme, olha o que acontece. Depois que ele fala lá com o professor, pergunta para ele por que ele odiava a Deus. Depois ele falava que odiava a Deus de toda a força. Ele falou, como é que você odeia uma coisa que não existe? Aí sai, não provou nada. E o professor, né, nesse inteirinho aí, entre as apresentações, a namorada dele termina com ele. E quando ele está na casa dele, tem uma reunião lá com o pessoal, os professores também, ele trata a namorada como se fosse uma serviçal. Ou seja, para mostrar ali, para queimar o filme como todo ateu fosse daquele jeito, sabe? É um filme assim, ridículo. Mas olha o que acontece, ele tá lá na casa dele, ele pega uma carta da mãe dele, quando ela era viva, e parece que fica emocionado, né? E vê ali na mesa ali um show dos Newsboys. Lembrando, o filme todo você vai ver referências a essa banda, que é uma banda gospel, né? Chamada Newsboys. No filme todo você vai ver isso, o tempo todo. E claro, como eu falei, existe vários momentos de vidas de pessoas ali aleatórias. Tem não sei se eu citei agora há pouco, de um cara que era, eu não lembro agora o nome dele, que era um sem vergonha, né, bem sucedido, que namorava uma moça também bem de vida, só que quando ela estava com câncer, quando ele descobriu, ele termina com ela fica muito abalada, e claro, esse Jesus poderia curar. Nem no filme ele cura, gente, é aquilo. Nem no filme Jesus cura. Que filme mais ridículo. Quando a gente fala, gente, o filme só prova a inexistência de Deus. Se é com isso que eles querem ganhar os ateus, gente, olha, eu vou te falar, até mesmo é perigoso o cristão ver sair de lá e quando terminar o filme se tornar ateu. Aí tá, esse cara tava nem pra mãe, porque a mãe ali no filme parece que eles falam que ela tá com demência, mas na verdade aquilo ali é Alzheimer mesmo, né? E ele tá assim olhando pra ela, quem tava nem aí pra ela, né? E ele fala, ele reconhece que ele é um cara ruim e fala que tava bem de vida. E ele fala, você é a pessoa mais boa do mundo, sei nem o que eu deveria estar fazendo aqui, mas olha, você adiantou alguma coisa. A mulher começa a falar, às vezes o diabo permite as pessoas viverem bem para que elas não voltem para Deus. Que grande coisa, provou alguma coisa? Peraí, então esse Deus permite o cara ruim ter uma vida bem sucedida para quê? Para que essa pessoa não saia. Então Deus permite que o diabo ajude, em vez desse Deus mesmo ajudar. Gente, tu quer dizer que todo mundo que é bem de vida é o diabo que ajudou? Será que é isso? Sabe, é umas palhaçadas, é umas bobagens que não tem fim, sabe? É só pseudagem, maluquice, jargão, aqueles jargões de crente, aquelas coisas mais toscas, apelo à autoridade, falácia circular, sempre as mesmas coisas, certo? Sempre as mesmas coisas. Voltando aqui, quando o professor ele olha aquilo ali, tá meio que fragilizado, e ele vai querer o show. Olha, gente, ele vai querer o show, por favor, não riam, gente. E nisso ele tá indo, o que acontece? Ele é atropelado. E eu não sei se vocês sabem, eu citei de um bispo
durante o desenrolar do filme, esse bispo tá com um missionário ali. Esse missionário parece que estava de férias. E quando eles veem esse cara sendo atropelado, eles vão lá, vão falar de. Aí fala, parece que o missionário, a costela tá quebrada, não tem muito tempo. Aí o reverendo, né? Vai falar assim: você tem a chance agora. Acho que Deus não deixou eu aqui à toa. Tá dando uma chance. Aí vai aquela evangelização barata. Aí ele confessa a Jesus e morre. O que o filme quer dizer? Se você é um ateu, você vai morrer. Quer dizer, todo mundo vai morrer, né? Mas ali ele teve o quê? A vida encurtada. Faleceu para quê? Para aceitar Jesus, para dizer o seguinte: não, no último momento o cara pode ser ateu, mas no último momento ele vai aceitar Jesus. E ele ficou com medo de morrer. É normal, todo mundo tem medo, né? Mas a pessoa vai dizer: ah não, no final ele vai temer a morte e vai aceitar Jesus. É isso que o filme quer dizer. Ou seja, só mexendo com o quê? Com apelo emocional, apelo à multidão, falácia circular, apelo à autoridade e pseudagem em cima de pseudagem. Gente, é claro, aí lá no show, essa moça que teve câncer, ela vai tentar entrevistar o pessoal do Newsboys e eles tipo assim convencem ela e oram por ela. Ela fica meio abalada ali, meio contrita, e para dizer o seguinte, que ali foi uma chance. Tá, eu vou dizer, gente, o filme, já que é um filme, sabemos que ali é uma mentira, mas já que é um filme, poderia colocar essa mulher sendo curada? Não poderia colocar o sobrenatural acontecendo? Não, mas o filme só vem com os mesmos argumentos que a gente vê aqui no Brasil, que não provam nada, que já foram todos destruídos. Destruídos são os argumentos, tá, gente? E sendo repetidos. É só isso. Então, por isso que eu falo, a gente vai usar, olha, Deus não está morto. Realmente, claro, ele não existe. E o filme não prova nada. O filme só prova que quem escreveu aquilo ali simplesmente era um deficiente cognitivo ou um débil mental. Porque eu vou falar uma coisa, ou tendencioso mesmo, né? Porque dos três, porque é um tendencioso mesmo. Porque isso só convence gente que perdeu massa encefálica, gente. Vai desculpar. Esse filme não convence ninguém, só convence gente que perdeu massa encefálica. Porque são os mesmos argumentos que o pessoal usa, quer dizer, os mesmos argumentos que o pessoal usa aqui. Certo? Aí tá todo mundo lá cantando, bonitinho, todo mundo cantando lá, celebrando lá, e é citado que um rapaz foi desafiado e conseguiu honrar o nome de Deus. O líder lá do Newsboys lá fala que acho que é o Michael Tate. Inclusive ele usa o próprio nome dele na vida, no filme, que é o nome dele da vida real. Fala que esse rapaz deve estar aqui, mas seja você quem for, parabéns, acho que Deus abriu um sorriso. Ou seja, mexendo com o imaginário, Deus abriu um sorriso, que nem aparece no filme, como sempre. Nisso aí o filme estava certo, ou seja, Deus não aparece, mas os caras imaginam que Deus age. Por quê? Porque Deus só age de acordo com aquilo que a própria pessoa que crê idealizou. Só isso. Precisou o quê? Alguém defendeu a honra de um ser inexistente. Provando o quê? Porque é um ser inexistente. Porque um ser inexistente precisa que alguém o defenda. Ou, por exemplo, uma pessoa que é incapaz de se defender. Você vai defendê-la. Agora, um ser que teria todo o poder precisa de alguém para defendê-lo? Então, gente, foi assim um filme horrível, sabe? Que é uma tortura ver aquilo ali, em parte, mas entre esse tempo, que são quase 2 horas, também dá para dar boas risadas, porque são argumentos que na verdade são argumentos que só provam o seguinte, que eles usam falácias, mentiras, desculpas e fogem. E quando eles são confrontados, como acontece ali, com algo científico, eles pegam o que? Citação de autor cristão. Aí não dá, né, gente? Não dá. E claro, e o final, né, vai mostrar o seguinte, que não, na última, mesmo quando você, antes de morrer, você tem que aceitar Jesus. Para de palhaçada. Para de palhaçada, que Jesus nunca existiu. Foi um personagem inventado, certo?
Então, gente, não precisa aceitar nada. Você precisa, sabe o que é? Aceitar a razão e a lógica. Só isso. E deixar o quê? E deixar essas coisas fantasiosas de lado. Porque aquilo ali só quer mostrar o seguinte, que tudo se resume a crer ou não crer. É a falácia da falsa dicotomia. Não é assim. Não. E mesmo se vamos imaginar que existe alguma coisa dita espiritual, quem garante que a verdade é o cristianismo? Que é uma religião que modificou várias e várias outras religiões, que surgiu de uma miscelânea de várias culturas. Se fudeu. Isso não dá, né? Não dá. Então, gente, vou parar por aqui. Sei que falei demais, mas eu teria que contar um pouquinho porque é um filme assim que tem muita falácia, muita. E tem mais coisas. Se eu for citar aqui, não dá pra gente ficar só em 40 minutos, não. Vai ter 4 horas só de vídeo. Mas vou parar por aqui. E se você quiser ver o filme, tá na internet, você consegue assistir. Não aconselho que compre, porque senão você vai perder seu tempo, vai jogar seu dinheiro fora. Mas aí você pode ver para ver se eu não estou falando mentira. Eu quis ver para poder falar do filme, para o quê? Para não depois alguém acusar, nem viu o filme e tá falando que não sabe. Não, pode ver que o que eu estou falando aqui aconteceu lá no filme, certo? Então vou parando por aqui, mas antes vou deixar o clube de membros para vocês conhecerem nossos membros e convidá-los, aqueles que querem fazer parte, para ajudar o canal. E também, se você quiser fazer uma transferência pela chave Pix, a chave eu vou deixar no comentário fixado, tudo bem? Então, gente, estamos juntos pela propagação do conhecimento contra essas bobagens que só provam uma coisa, gente. Só provam a inexistência desse ser e que ele precisa ser defendido. Por quê? Porque as pessoas não têm evidências, elas têm crença. E elas têm medo que essas crenças elas desabem diante da realidade. Por isso que eles ficam tão revoltadinhos e querem prová-las. Só isso. Se eles tivessem provas, eles iriam recorrer a essas provas, a essas evidências, e não teriam fé. Eu não preciso ter fé para saber que a gravidade existe. Eu não preciso ter fé para saber que o ar existe. Não preciso. Agora, quando a pessoa precisa ter fé, significa que ela está defendendo uma mentira. Geralmente uma mentira. Porque às vezes a pessoa pode ter fé em coisas que não são ditas religiosas. Por isso estou falando que pode ser mentira. Mas quando se trata de coisas relacionadas à religião, sim, a pessoa está defendendo uma mentira. Tudo bem? Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau. Ah, outra coisa. Deus não está morto. Por quê? Porque ele não existe. Não está morto, nem vivo. Turma com esse barulho. Valeu, tchau, tchau. Pra mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.